Bem-vindos a mais um Drop de Economia, baseado no livro Ação Humana, um tratado de economia, a verdadeira e única economia, a economia austríaca. Não perca tempo com outras balelas. E nós estamos tratando do assunto, obviamente, do capítulo 16, os preços, e vamos tratar dos preços dos bens de ordem superiores. E, obviamente, o que eu quero falar aqui é sobre o papel do empresário. O empresário malvadão, né? O empresário que sempre está jogado aos leões dos riscos. Somente o mercado, ao estabelecer preços para cada fator de produção, torna possível o cálculo econômico. O cálculo econômico lida sempre com preços, nunca com valores. Não se pode estudar o mercado de bens de consumo sem se considerarem as ações dos consumidores. Não se pode estudar o mercado de bens de uma ordem mais elevada, que significa os bens que fazem os bens de consumo que param no supermercado, nas lojinhas, sem se considerarem as ações dos empresários e o fato de que o uso de moeda é essencial nas suas transações. Não há nada automático ou mecânico no funcionamento do mercado. Os empresários, no desejo de obter lucros, se apresentam como se fossem compradores num leilão, no qual os proprietários dos fatores de produção, que os empresários querem comprar para fazer os bens de consumo, no qual os proprietários dos fatores de produção colocam à venda a terra, os bens de produção e o trabalho. A terra no quesito aluguel, os bens de produção no quesito de você comprar para produzir outras coisas, e o trabalho, que é o bem não específico de produção necessário para a produção dos bens de consumo. Cada empresário quer superar seus competidores pela oferta de preços maiores. Cada empresário quer superar seus competidores indo atrás de quem fornece os bens de produção, o trabalhador, a terra, pagando mais, porque tem gente querendo comprar também. Suas ofertas são limitadas. Por um lado, pela previsão que fazem dos preços futuros dos produtos. Ele não pode pagar qualquer preço. E do outro, pela necessidade de arrebatar os fatores de produção das mãos de outros empresários com quem estão competindo. É o empresário que impede a persistência de uma atividade produtiva que não atenda aos desejos mais urgentes dos consumidores pelo menor custo possível. Eles é quem ficam no fiel da balança, no fiel da espada, no fio da espada. São os líderes, estão falando dos empresários, são os líderes que iluminam o caminho do progresso material. São os primeiros a perceber que há uma discrepância entre o que é feito e o que poderia ser feito. Imaginam o que os consumidores gostariam de ter e procuram satisfazê-los. Ao perseguirem seus objetivos, oferecem preços maiores por alguns fatores de produção e provocam a redução do preço de outros fatores de produção pela redução da respectiva demanda. Ao fornecerem ao mercado os bens de consumo cuja venda proporciona os lucros mais elevados, criam uma tendência para uma redução dos seus preços, porque tem mais produto chegando. Ao restringirem a produção dos bens de consumo que não oferecem perspectivas de lucro, ou seja, ao restringirem, pararem de investir naquilo que dava menos lucro, o que acontece? Diminui a oferta. Produzem uma tendência a que seus preços aumentem e passem a dar lucro, reequilibrando todo o conjunto. Todas essas transformações sucedem-se incessantemente e só poderiam parar se fosse alcançada a situação irrealizável da economia uniformemente circular, uma construção imaginária, e a do equilíbrio estático, também outra construção imaginária. Os preços do passado, aqui vem uma coisa importante sobre os riscos que se tomam os empresários, não influenciam a determinação dos preços futuros. Pelo contrário, é a antecipação dos preços futuros dos produtos que determina os preços dos fatores complementares de produção. A formação dos preços não tem qualquer relação causal direta com os preços do passado. O processo econômico é uma contínua interação de produção e consumo. As atividades de hoje são ligadas às do passado através do conhecimento tecnológico existente. Conhecimento tecnológico existente que considere preços de mercado. E
projeção de como isso vai se dar no futuro. Da quantidade e qualidade dos bens de capital disponível e da distribuição da propriedade desses bens entre os diversos indivíduos. Então, olha aqui, as atividades de hoje são ligadas às do passado através do conhecimento tecnológico existente, da quantidade e qualidade dos bens de capital disponíveis e da distribuição da propriedade desses bens entre os diversos indivíduos. É muita variável. Para encontrar seu caminho num futuro incerto e desconhecido, o homem empresário empreendedor pode recorrer a duas ajudas: a experiência dos eventos passados e sua capacidade de compreensão. E como já vimos no estudo da ação humana, compreensão é aquela parte não lógica da história. A história é analisada sobre as disciplinas não históricas, praxeologia, lógica, matemática e ciências naturais. E depois é subjetiva. Você tem que dar peso às considerações que você julga mais relevante. Isso se chama compreensão. Ou seja, o empresário, ele está sempre sem uma âncora objetiva que pode lhe garantir lucros no futuro. O conhecimento dos preços passados, continua Mises, é uma parte dessa experiência e, ao mesmo tempo, ponto de partida para a compreensão do futuro. Quando alguém fala mal de um empresário, esse é o coitado da história, não tenha dúvidas. O fato essencial é que a competição entre os empresários na busca de lucros não permite que persistam preços falsos para os fatores de produção. Ou seja, sempre vai existir o mercado ditando o que deve ser feito, o que deve ser produzido e, acima de tudo, fazendo uma melhor alocação de recursos, a mais eficiente possível, aquela que o Estado jamais vai poder colocar uma agência reguladora, nada para ajudar, somente para atrapalhar. Na asta pública mundial que chamamos de mercado, os empresários são os licitantes dos fatores de produção. Ao licitarem, são, por assim dizer, os mandatários do consumidor. Ou seja, eles são os mandatários obedecendo os consumidores. Cada empresário representa um aspecto diferente dos desejos dos consumidores, por oferecerem ou uma mercadoria diferente ou outro modo de produzir a mesma mercadoria. A competição entre empresários é, em última análise, uma competição entre as várias possibilidades de que dispõe a humanidade para diminuir o mais possível, pela aquisição de bens de consumo, o seu desconforto. Para concluir, reflete no mundo exterior o conflito que a inexorável escassez dos fatores de produção provoca no íntimo de cada indivíduo. Faz com que sejam obedecidas as decisões dos consumidores quanto a que uso deve ser feito dos fatores de produção não específicos e quanto à intensidade com que devem ser usados os fatores de produção específicos. O processo de formação de preços, e aqui vem a chave final, é um processo social. Competindo na cooperação e cooperando na competição, estamos todos contribuindo para realizar o resultado final, qual é a estrutura de preços do mercado, a alocação dos fatores de produção de modo a satisfazer os diversos tipos de necessidade e a determinação da cota de cada indivíduo. Vou ler de novo. Competindo na cooperação e cooperando na competição, estamos todos contribuindo para realizar o resultado final, que é o mais eficiente de todos, que é a estrutura de preços do mercado. Através do quê? Da alocação dos fatores de produção, de modo a satisfazer os diversos tipos de necessidades e a determinação da cota de cada indivíduo. Somente as pessoas, para concluir, inspiradas por pendores socialistas ou que não conseguem libertar-se dos métodos e anseios socialistas, falam de 3 processos diferentes ao lidar com os fenômenos de mercado: a determinação dos preços, o direcionamento dos esforços de produção e sua distribuição de riquezas. É esse o grande ponto. Não existe tal coisa. São os consumidores que sempre ditam as regras. São os consumidores que pagam os salários. São os consumidores que falam quanto vale a terra, o agro e tudo mais.
Até nossa próxima aula. Meu nome é Rodrigo Andolfato e eu sou professor de Economia Austríaca do Instituto Liberal da Alta Noroeste. Espero vê-los em mais drops.